Boa noite! Fazer aqui uma live, um vídeo sobre as questões alienígenas, de contatos, abduções e tudo mais. Tem corrido muitas informações na internet, até de pessoas que não têm a parte do conhecimento sobre essa causa, ou que têm apenas uma carga religiosa ou ideológica que hoje se acham assim no atributo de trazer esse assunto, né? Primeiramente, a questão alienígena, ela é muito antiga. Eu vou começar primeiro pela parte do contato, trazer algumas explicações. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, principalmente aí para a questão de esclarecimentos, para essas pessoas aí que estão querendo descredibilizar o assunto, para você poder estar apresentando aí o que é realmente a questão desse assunto. É a questão do comportamento estranho de animais, em casos de aparições de OVNIs. As pessoas precisam entender que espécies alienígenas com alta tecnologia, elas já não têm a mesma tecnologia nossa, humana, perceptível nessa realidade, nessa dimensão. Então elas trabalham com antigravidade, com portais, com anomalias magnéticas, anomalias vibracionais. Então, por exemplo, uma nave, ela aparece. O que vai ocorrer quando você tem uma nave alienígena próxima? Os animais eles vão sentir uma frequência, uma anomalia magnética, uma vibração sutil, que às vezes não é audível ao ouvido humano, e eles vão se agitar. Assim como em lugares também pode ocorrer fenômenos, como pássaros voarem diferente, agitação de todo tipo ali de animalzinho que está sentindo essa frequência, essa vibração. Porque esses seres de tecnologia evoluída, eles já trabalham em frequências sonoras, frequências magnéticas, que ainda não é do conhecimento humano. Até questão de elementos da tabela periódica. Outros elementos que eles trabalham, mas aí é um assunto que vai se estender cada vez mais e mais. A pessoa também que é contatada, ela sempre vai sentir a questão da observação. Alguém que foi contatado por alienígena, que viu alguma espécie de nave, de certa maneira essa pessoa fica marcada, tanto para o bem quanto para o mal, porque ela passa a ter esse contato. Então ela pode passar a ouvir zunidos no ouvido, ela pode passar a sentir essa observação, e existe também a questão da agenda oculta. Existem inteligências pelo mundo inteiro que elas estão aí para dar total descrédito para essas pessoas. Inteligências que estão aí para ocultar a verdade, ocultar a história. E aí vem esse fato. E também as pessoas contatadas, como na série de vídeos que eu fiz aqui, elas vão perceber sons estranhos. Elas vão perceber comunicações estranhas, porque não tem como você imaginar que um ser de outro planeta, outra civilização, ele irá se comunicar como nós. Então, às vezes, existe essa questão de uns 30 ares, existe essa questão de frequência sonora diferente, de um zumbido diferente. É uma outra forma. E muitas espécies se comunicam por telepatia. Já no caso de um contato de quarto grau, que é quando a pessoa ela é levada pelos alienígenas mesmo, essa pessoa sofre inclusive aquela parte da paralisação do corpo. E muitas vezes as pessoas que têm esse contato alienígena, elas confundem a paralisia do sono com o contato alienígena, porque a paralisia do sono, ela é um tipo de energia que já existe aí também na paralisação das pessoas que são levadas por esses aliens. Então existe todo um cronograma. E eles também, às vezes as pessoas que não conhecem o assunto falam, por que eles vão aparecer em fazenda? Por que eles vão abduzir gado? Por que eles vão extrair parte de gado? Por que eles vão se mostrar naquela área? Porque existe um motivo que o humano não conhece.
Primeiramente, que tipo de DNA esses seres estão buscando? Que tipo de propriedades de DNA esses seres estão buscando? Seja nas pessoas, seja nos animais. Que tipo de ciência eles estão buscando? Então não tem como você falar um local ideal para aparecer um OVNI, um local ideal para aparecer uma nave. Eles vão aparecer conforme a necessidade da civilização deles. E agora, com esse movimento, com essa crescente em relação à ufologia, surgem muitas pessoas, né? Muitas pessoas assim que elas ainda têm aquele conceito antigo e confundem alienígenas com demônios. É uma confusão antiga, mas é algo que merece ser citado também. Porque, primeiramente, como esse é um assunto muito extenso, a gente vai ter que voltar lá para a Suméria. Na Suméria, o que existia na Suméria não eram anjos e deuses. Não eram anjos e deuses, eram criaturas aladas. Às vezes pássaros, seres alados que eram simbolizados com asas, cabeça de pássaro, cabeça de touro. Eles eram seres alados, seres que vieram de outra parte dos céus com propósitos próprios, com vontade própria. Mas as religiões adaptaram essas figuras, seja com a cultura grega, depois a cultura romana, adaptaram isso à questão da divinização. Mas o que ocorre, de fato, é que o ser humano ele tem esse contato alienígena desde mais de 12 mil anos atrás. O que eu estou falando aqui é que as pessoas elas têm que continuar tendo fé, porque a fé que a gente tem é a fonte divina, é a consciência do universo, a inteligência em todas as coisas. Então tirem essa questão da cabeça. Deus ele não é um ser físico, é a própria consciência do universo. Mas os seres que vieram na Terra, que agora algumas pessoas que não entendem do assunto estão falando sobre religião, a religião ela veio depois da visitação alienígena. Na Suméria antiga, as primeiras culturas, Suméria, Babilônia, entre outras, as primeiras culturas eles tinham seres alados, pássaros alados, seres com várias descrições assim de máquinas voadoras, seres que eram descritos alguns com formas humanas, outros com formas que não eram humanas, como o caso daqueles pássaros instrutores que existiam na Suméria, os aviários que existiam na Suméria, entre outras espécies. Mas o que aconteceu? Quando foi formado a religião que domina hoje, ela fez uma adaptação da visitação alienígena lá do passado e transformou tudo isso em divindade. Porque esses seres alienígenas, eles eram vistos como seres de vontade própria. Eram vistos como seres de vontade egóicas, que tinham interesses próprios. Mas algumas pessoas, vendo que a sociedade se afastava, que isso trazia um problema para a sociedade, trazia algo que não era bom, eles tentaram adaptar isso a uma espécie de divinização. De uma forma ou de outra, foi um jeito de deixar o ser humano mais civilizado, porque as espécies alienígenas que estavam aqui desde a época da Suméria, elas estavam em um tipo de guerra, um tipo de parte de querer o domínio, parte de ter um interesse na Terra. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas o que eu posso dizer para vocês é que a maioria das religiões do planeta, na realidade, foram seres que foram adaptados a divindades, mas que na realidade eram apenas visitantes alienígenas. Então, se você pegar, por exemplo, na própria Bíblia, você vai ter as naves de Ezequiel. O que foi esse avistamento de Ezequiel? Eram rodas sobre rodas, um sistema giroscópico, uma nave espacial, um veículo alado. Aí você pega a cultura indiana, o Mahabharata, cidades inteiras voadoras, tecnologia. Aí você pega a Suméria. Eles falavam lá, tem uma escritura sírio-babilônica muito antiga que chama Enuma Elixir,
E esse Enuma Elixir, ele conta a própria formação do sistema solar. Também, nas histórias das tábuas sumérias, eles contam como esses seres, que depois foram adaptados para deuses, esses seres Anunnakis chegaram na Terra. Então, o ser humano em si, ele foi uma criação alienígena. Então, ele não veio lá daquela parte do Darwin, da seleção natural. Ele veio de uma manipulação genética. Uma manipulação genética com foco, com um objetivo. Então, o ser humano, ele construiu essa espiritualidade menos evoluída até por esse fato. Porque os alienígenas, eles não eram divindades, eles eram seres físicos, e isso ficou no subconsciente da humanidade. Então, o subconsciente da humanidade espera que o Criador do universo seja um ser físico, quando é a própria consciência do universo. E aí agora também está sendo citado agora também sobre essas 4 espécies aí que estão sendo divulgadas, que são os insetoides, os mantis, os mantinídeos, né? A questão também dos greys, a questão dos nórdicos e dos reptilianos. Primeiro que eu vou citar aqui um pouquinho de cada um. Os reptilianos, eles são uma espécie predadora. Existe uma questão lá que fala de alfa dracones e tudo mais. Então, o reptiliano é muito fácil o ser humano pegar e falar, é um demônio. Não, não é que seja um demônio, nada disso. O reptiliano, ele é um ser predador. De certa maneira, ele se alimenta da energia gerada do sofrimento do ser humano. Então, eu não vou entrar aqui nesse atributo, mas é algo bem antigo, é uma espécie bem antiga. Ela já está aqui em bases intraterrenas, abaixo da Terra, há muito tempo. Eles são seres inteligentes. Eles não são demônios, eles não são coisas religiosas. Eles são seres inteligentes que vivem aqui entre essa 3ª e 4ª dimensão. Inclusive, uma tecnologia reptiliana muito interessante é que eles podem se transformar em qualquer pessoa. Eles podem vestir um holograma de uma pessoa. Isso é algo muito interessante. Então, eles podem se infiltrar em cada governo, se infiltrar em cada sistema. É algo natural dos reptilianos. Já os Greys, existe uma controvérsia sobre os Greys. Porque ao mesmo tempo que a primeira nave que caiu em Roswell se tratava de um corpo extraterrestre biológico, os Greys, eles já são uma subcriação alienígena. Por que eu digo isso? Porque os seres originais, que têm um acordo com o governo dos Estados Unidos, que é um acordo de tecnologia por troca de abduções, eles eram seres lá que eram apontados para Zeta Reticuli, né? Um sistema estelar de Zeta Reticuli. Por que Zeta Reticuli? Por causa de regressão de algumas pessoas abduzidas, em regressão psicológica, ela viu aquele mapa. E o que ocorre? Existem os Greys, mas os Greys, eles não são bem esses Ebens, que são esses corpos biológicos extraterrestres. Os Greys, eles já são uma clonagem do DNA. Eles já são um corpo clonado, eles já são clones. Os Greys, eles agem sobre uma mente coletiva. É como se fosse uma mesma inteligência artificial, dominando todos os Greys. E trazendo aí os objetivos que precisam ser feitos. Sobre os mantinídeos, esses insetoides, eles são seres que, pelo conhecimento que se tem deles, eles têm interesse no material genético humano. Seja para algum desenvolvimento, eles são como observadores. Eles nem sempre são aqueles que vão estar de frente em casos de abdução, em casos de experiências. Mas eles são aqueles que monitoram, que ninguém vai saber ao certo, que eles têm um objetivo maior, um comando galáctico maior. Já essa questão dos nórdicos é uma questão muito antiga. Porque essa questão dos nórdicos, eles tem tanto pela questão dessa base que tem ali, além dos polos, da Hiperbórea e tudo mais, mas também eles têm essa questão de uma parte deles lá em Aldebaran,
que já tinham conhecimento da comunicação telepática e tudo mais. Então, isso é ufologia. Ufologia é esse estudo, é você pegar aquilo que o ser humano mistificou, que o ser humano teve medo, que o ser humano não soube explicar, e você trazer como uma ciência, você trazer como algo que é real em algum nível. E uma coisa muito interessante que eu quero citar também sobre os mensageiros estelares. As civilizações alienígenas que têm alto desenvolvimento espiritual, aquelas civilizações alienígenas que já não têm mais essa questão tão forte do ego, elas são as que evitam mais o contato direto ou interferir na evolução dos planetas menos evoluídos. Isso é muito importante citar. Esses seres que estão sendo citados agora, eles são seres que estão infiltrados aqui na Terra, infiltrados nos governos, são seres que já estão trabalhando aqui há muito tempo. Essas espécies que são recebidas espiritualmente como os arcturianos de Edgar Cayce, ou como a questão de você falar sobre pleiadianos, ou a questão de você falar sobre seres de Sírios, eles já são seres que têm pouca interferência. Por exemplo, os seres de Sírios teve um processo da história que eles ajudaram a humanidade. Tem referência histórica aos seres de Sírios no Antigo Egito, e também na tribo dos Dogons. E por aí vai. O ponto é que esse assunto ufológico ele é um assunto muito sério. Porque o que a gente está vendo é a superfície. O que vai acontecer agora? O ser humano está passando esse primeiro impacto, esse medo. O que o ser humano está sentindo é medo de perder toda a base do que ele acredita. Mas o ser humano ele vai ter que se adaptar a um novo pensamento. Inclusive, nas raças alienígenas divulgada pelos russos, pela inteligência russa, se fala que entre espécies alienígenas a gente já não trata divindade, criação como ser físico, é tratado como fonte, como energia. Então é muito distante daqueles seres físicos Anunnakis. É muito distante de seres extraterrestres que tiveram contato com a humanidade. A humanidade ela precisa de um novo grau de pensamento. Ela precisa enxergar algo novo, algo além. Porque a Matrix é isso. É muito mais fácil para a pessoa acreditar na existência de um demônio do que na existência de um alienígena. É muito mais fácil o ser humano ter medo de tudo aquilo que desconhece. Então, o que está ocorrendo é isso. E muitas pessoas ao redor do mundo estão tendo esse contato durante a história. Avistamento de OVNIs, abduções. Inclusive, muitas pessoas têm implantes alienígenas e muita gente nem sabe que tem implante alienígena, que é uma ferramenta quântica de observação. É como se eles estivessem observando o próprio desenvolvimento da humanidade. Como se eles estivessem usando a humanidade, esperando alguma coisa da humanidade. E tem até uma história interessante até sobre gigantes, né? Havia gigantes na Terra. Existem cúpulas de gigantes que estão adormecidos por toda a Terra. Isso existe, é um fato científico. Olhem só, na história oculta é um fato científico. Seres que estão esperando algo aqui na Terra, que estão em inércia. A gente, quando a gente assiste filmes, a gente vê esses pontos de hibernação, esses pontos assim que o ser fica suspenso numa cúpula que o tempo não passa, né? Então, assim, tem que ocorrer algo diferente na evolução. As pessoas, eu não sei, eu quero entrar num ponto-chave aqui agora.
Eu não sei dizer se as pessoas estão prontas para esse contato próximo com as civilizações extraterrestres. Porque às vezes me vem um pensamento que o mais perigoso para a pessoa não é um contato alienígena, mas a própria humanidade. O que a humanidade vai fazer para a pessoa que teve o contato alienígena? Essa é a questão. Porque as pessoas estão limitadas, as pessoas não querem acreditar, as pessoas pensam que é o centro do universo, que a vida só vai existir aqui na Terra, que tem lá um criador do universo, um ser físico que colocou tudo aqui e tal, e é aqui. E vai chegar um ponto que a humanidade vai ter que sair dessa cúpula, desse conforto. E vai ter que entender que esse universo, ele carrega possibilidades infinitas. Então, para essas pessoas que agora, por causa desse fenômeno, desse avistamento que teve aqui no Brasil, que muitas pessoas que nunca comentaram de OVNI na vida, vieram aí achando que são especialistas. Eu quero deixar esses pontos bem frisados aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre a questão do contato alienígena. Eu quero repetir 2 assuntos aqui para deixar guardado para todas essas pessoas que querem se aproveitar da situação. Primeiramente, quando você fala em um contato alienígena de comportamento estranho dos animais, não é que o animal viu uma pessoa, que o animal não sei o que, nada disso. Porque os animais, eles escutam frequências que o ouvido humano não capta. Os animais, eles sentem anomalias magnéticas que o ser humano não consegue sentir. Aquele fraco zumbido no ouvido que às vezes vem para a gente, imagine em um animal com um sentido muito mais apurado. E os próprios pássaros, eles sentem anomalias magnéticas, quando eles voam até de forma estranha. Então, essa questão dos animais se comportarem de maneira estranha em lugares próximos de nave é algo natural, porque espécies e tecnologias alienígenas, eles trabalham magnetismo e vibrações que o ser humano ainda não tem acesso. Esse é um ponto principal a ser citado. As 4 raças alienígenas que foram citadas. Primeiramente, não tem nada de religioso nisso. Não adianta falar que vai definir isso com algum tipo de percepção religiosa, porque a religião foi criada a partir do contato alienígena. Isso é histórico. Se uma pessoa começar a ler, estudar, ir além e na busca da verdade, ela vai perceber que esses seres estão aqui há mais de 12 mil anos. Há mais de 12 mil anos. Eu vou citar alguns aqui. Nagas, povo serpente. Tinha estatuetas na Suméria. Tinham as histórias da Índia antiga, antigo Mahabharata. Nagas eram seres que tinham pequenas características que lembravam serpentes, mas eles eram seres de inteligência. Eram seres que tinham bases intraterrenas, os Nagas, o povo serpente. Não era algo religioso, era algo de um povo desenvolvido. Reptiliano. O reptiliano, ele tem a característica predatória. O reptiliano, no planeta que ele está, ele procura se infiltrar nas cúpulas de governo. Eles têm a tecnologia até de colocar um holograma e se passar como a espécie nativa. Os insetoides, os mantis, eles são grandes observadores. Eles são seres que estão ali. Eles não vêm diretamente como um contato com Greys. A pessoa é abduzida, tem aquele contato com os Greys e tudo mais. Não.
Os mântios, os insetoides, eles são como seres ali que são de um comando galáctico maior, são muito observadores e eles estudam muito o desenvolvimento em outros planetas. E os nórdicos, eles estão totalmente presentes na história. Desde a época da Hiperbórea, Terra além dos polos. Inclusive, os nazistas tinham bases lá. Poucas pessoas sabem disso, mas os nazistas tinham base na Antártida. E um almirante, Richard Byrd, muita pouca gente ouviu falar dele, ele já descreveu essa terra além dos polos. Além dos polos. Então esses nórdicos, eles existem aqui há muito tempo. Talvez lá no passado eles foram vistos como deuses, mas eles existem com bases que vão além dos polos, Antártida e Ártico. E também existe a questão de Aldebaran, que é também uma conexão. Aldebaran, eu vou explicar daqui a pouco Aldebaran um pouco mais, é uma conexão com eles. Existiu uma sociedade secreta. Primeiramente, ela foi chamada de Sociedade Tule, depois passou para a Sociedade Vril. A Sociedade Vril, elas eram mulheres de cabelos longos que se comunicavam telepaticamente com seres nórdicos alienígenas da estrela de Aldebaran. Na Segunda Guerra Mundial não vai estar lá no livro da escola. Isso a gente já vai avisando. Você não vai ver isso lá no livro da escola. E toda a base é essa. Então, assim, a gente tem que ter uma visão diferente das coisas. Porque a espiritualidade real, ela vai muito além disso. O que veio de ideia e de Matrix para o ser humano foi uma forma de prender o ser humano. Do ser humano acreditar que isso aqui é o limite. Esse é o ponto. Mas pense numa sociedade humana que reconhecesse a vida em todo o universo. Pense numa sociedade humana que soubesse que existem várias espécies alienígenas e que elas se comunicam por telepatia, que elas entendem a energia da consciência. Isso aqui é um corpo físico, mas o que dá personalidade para o corpo físico é a consciência. O universo é uma consciência. Tudo no universo tem inteligência. Então a verdadeira fonte criadora nunca foi um ser físico. Esse apego ao ser físico como criador, ele foi justamente porque os deuses antigos se manifestaram parecidos conosco. Porque quando a humanidade foi construída, manipulada geneticamente com algum DNA que já existia aqui na Terra, colocaram o DNA deles dos seres aqui da Terra e construíram o ser humano. O ser humano foi uma construção, uma manipulação genética. Mas isso jamais vai contra a parte da alma e do espírito. Porque a real espiritualidade, como nessa live eu acabei trazendo muito essa questão do domínio da Matrix, eu quero trazer um alento de espiritualidade. Quando o mestre, como Jesus e Yeshua, desceu na Terra, ele teve que involuir por mais de 7 dimensões e manifestar o próprio universo. Em escrituras perdidas, ele era um ser que trazia em seu olhar o próprio fogo da criação. Então existem mestres enviados da mônada estelar, do espírito do universo, do grande espírito do universo, que eles manifestam o poder do espírito do próprio universo. Então esses mestres existem. Esse espírito existe, essa consciência existe.
Agora, a questão é que o fundamento religioso humano, ele foi embasado em visitação alienígena e não numa espiritualidade que busca a expansão. Porque aquilo que busca a expansão vai ter que romper vários paradigmas. O ser humano vai ter que dar um passinho além, ser racional. O espírito e a consciência é um fenômeno de energia do próprio universo, da inteligência do próprio universo. Mas existem dimensões, existem realidades, existe vida inteligente, mas alienígena é alienígena. A tecnologia ser dimensional que fica preso é outro assunto, porque aí já tem um outro assunto muito interessante também. Existe uma forma de energia que ela é de quarta dimensão, que é uma energia que ela é mais escura que a escuridão, que ela até se reproduz, mas ela é uma energia dimensional, um espectro de energia. Aquilo ali você pode trazer mais para uma prisão espiritual, para uma prisão de samsara. Agora, um reptiliano, ele já é um ser que vai ali, alienígena. Então, assim, tem todas essas questões. É assunto para muito tempo. Mas, então, isso é a ufologia. Ela vem desde a história proibida, desde o avistamento das naves antigas, desde os acordos que existiram, seja com o governo americano, seja com os governos ao redor do mundo, desde quando esses seres se infiltraram no controle do planeta. Então é algo assim, né? Quem não sabe da existência de vida alienígena é o povo, é os 95% que estão abaixo da pirâmide. Mas a elite humana tem total conhecimento disso. No entanto, que eles já veneravam, de certa forma, seres gigantes, por exemplo. Eles já foram chamados de nefilins, né? Mas então, essa cúpula, essas poucas famílias, 10, 13 famílias que estão aí ditando cada passo da humanidade, eles têm total conhecimento dessa interferência alienígena na Terra, desde os primórdios. E quem garante também que quem governa esse planeta já não é os próprios, né? Já não são os próprios alienígenas que manipulam a humanidade, vai saber também. Mas no universo existem muitas forças de luz. Existem seres e mestres que escolhem evoluir para trazer orientação e libertação. Mas as informações que eu queria trazer hoje, eu creio que eu consegui deixar bem explicado. Qualquer dúvida pode estar perguntando. E é isso. O universo é uma vastidão infinita. A vida ela não é só na Terra. Existem várias e várias possibilidades. Não adianta mais o ser humano querer ficar preso dentro dessa caixinha. A gente já não está mais lá no século XV. Então, assim, de certa forma, existem ferramentas que foram feitas só para controlar o ser humano, né? E uma coisa interessante de ser citada é que o ser humano ele precisa estar preparado moralmente para essa evolução. Porque o que acontece? O ser humano ele tem essa trava. Ele tem essa trava que ele precisa ter medo do inferno, precisa ter medo de uma coisa ruim para ser bom, né? E isso era uma coisa que tinha que ser natural do ser humano. Não precisaria existir uma instituição, uma punição religiosa, não precisaria existir nada disso. O ser humano ele tinha que ter só consciência. Ele tinha que entender que é natural você ter boas ações, ajudar o próximo e ficar feliz com o processo de evolução, né? Então, assim, eu creio que esse contato de alienígenas em massa, ele só não veio ainda
porque talvez trouxesse muito caos para a humanidade, porque a maioria das pessoas ainda não estão prontas. Poderia trazer uma situação caótica, principalmente pela questão da dependência das instituições religiosas, a dependência de salvadores políticos, a dependência que foi criada no seu sistema de governo. Então, assim, a humanidade precisa primeiramente alcançar um novo grau de consciência para entender que a espiritualidade ela é uma coisa que vai além do físico, que vai além do que a gente vivencia aqui nessa entropia, nessa realidade entrópica, nessa redução que houve para a gente poder vivenciar essa realidade. Então essa força existe, jamais a gente descarta uma força criadora, porque o universo é e sempre foi, né? Como diz o próprio conhecimento enoquiano, eu sou o que eu sou. Então o universo simplesmente é. Ele existe e não existe. Então, assim, continue tendo essa fé na fonte. A espiritualidade é muito maior que isso, mas os alienígenas estão aí e eles não são nem um bicho de 7 cabeças. A questão, o problema maior é a própria programação que o ser humano recebeu. Que o ser humano aí ele pode acabar sendo hostil, pode acabar sendo caótico por olhar uma coisa que ele não compreende. Então, por exemplo, assim, vou ver um extraterrestre, né? Aí vai aquele ortodoxo, ele fala assim, é um demônio. Aí vai o... Então, assim, é complicado. Aí pega um governante, assim, vamos dissecar o alienígena, vamos fazer experiência. Então, assim, nem os alienígenas de espécie superior... Os alienígenas de espécie superior, de desenvolvimento superior, eles devem pensar 2 vezes. Falar assim, a gente vai descer lá, eles vão se voltar um contra os outros, vão querer usar a gente para experimento, né? Ou vão querer queimar falando que é o Satã, né? Então, assim, é complicado. É uma coisa assim que vai ter que ter muitos anos de desenvolvimento, né? A gente tem que sorrir um pouco, porque... um novo tempo precisa chegar, né? Mas a gente aguarda atenciosamente esse novo tempo. Gratidão, namastê, até os próximos vídeos e a próxima live.